Meu irmão, minha irmã, aqui estou eu, você também apareceu, encontramo-nos para a leitura orante da palavra. O texto é de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. É o quinto domingo do tempo comum. Primeiro a leitura, vamos a ela. Lucas 5, 1 a 11. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao largo, lançai as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por causa da tua palavra lançarei as redes." Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador." O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. Também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também eles se aproximaram. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens." Então, reconduzindo os barcos à terra, deixando tudo, eles o seguiram. É esta a palavra deste quinto domingo do tempo comum, querido irmão, querida irmã. Vamos lá. Certa vez a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. E isto à margem do lago. Parece pura e simplesmente uma mera indicação de lugar, não é? Poderia ter sido no centro da cidade, sobre a montanha, que foi à margem do lago. A margem do lago era o equivalente a uma espécie de praça na cidade. Na praça, por ela, passam todas as pessoas que vivem na cidade e fora dela, que aparecem, passam por lá. Gente boa, gente menos boa, pessoas com intenções nobres, retas, outras mal intencionadas, pessoas sofridas, pessoas bem-sucedidas, gente de todo tipo. E não diz que estas que queriam ouvir a palavra de Deus eram pessoas boas, não necessariamente. Mas percebiam sim que na fala daquele homem
Deus se revelava próximo. O modo dele falar, de olhar, de se portar, de falar de Deus, retratava uma verdade comovente, atraente, que conferia sentido à vida daqueles. 2 pequenos barcos. E os pescadores estavam por lá, pareciam não participar de todo aquele processo, ouvir a palavra. Tinham trabalhado a noite toda, estavam a lavar as redes não vêm limpas, vêm com muitos detritos de toda ordem que estão no fundo das águas. E estavam retirando aqueles detritos. Mas Jesus, a um certo momento, se dirige àqueles 2. Acabou de falar e disse a Simão: imaginemos que as multidões assim chamadas tenham se dispersado, retornado, estejam por perto. Talvez estejam por perto, mas Jesus vai ao lugar onde está Simão. A conversa é pessoal, é direta, face a face. Faze-te ao largo, lançai, agora é no plural. Parece claro aqui, o barco nunca representa apenas a barca, o veículo para atravessar águas. A barca é a imagem da igreja. E olhe, Jesus não subiu à barca. Diz que Jesus entrou, como se ela fosse exatamente uma espécie de lugar com o qual ele estava profundamente familiarizado. Barca, imagem da comunidade eclesial. Faze-te ao largo, lançai vossas redes. Pedro, mestre, a noite toda trabalhamos, nada pegamos. Como pode agora lançar a rede durante o dia? Os peixes durante o dia descem ao fundo do mar. Conheço este ofício. Mas por causa da tua palavra. É muito preciosa esta síntese que o evangelista apresenta das decisões de Pedro. Por causa da tua palavra. Nenhuma outra lógica se impõe de maneira tão vigorosa quanto aquela que se afiguraria do ponto de vista profissional. Pescador sabe que de dia não é o dia o melhor horário para pescar. Eu não tenho outro argumento, Senhor. Não existe outro critério a não ser tua palavra, tua pessoa. Aqui o evangelista é muito feliz. As escolhas que se faz por Jesus Cristo não dependem de racionalidades ou racionalizações. Não dependem de lógicas ou de critérios outros que não a pessoa mesma, a do Senhor Jesus. E apanharam grande quantidade de peixes. Os outros barcos e os outros ocupantes também tinham trabalhado à noite, nada conseguiram. O testemunho de Pedro também se irradiou e se difundiu. Pedro viu que a palavra, percebeu, sentiu, experimentou. A palavra daquele homem transfigura e transforma o próprio Pedro. À vista disso,
Simão atirou-se aos pés de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Não se trata daqueles pecadinhos cotidianos que Pedro eventualmente tivera cometido. O pecador percebe quem é ele diante das grandezas reveladas e manifestas por Deus. Nas palavras de Jesus, ele vira, observara e experimentara que ele, o próprio Pedro, já era uma outra pessoa. Deu-se conta. Jesus não é mais um mestre que fala bem, mestre. O primeiro título, trabalhamos a noite toda. Agora é Senhor. A relação de Pedro com Jesus tem outro perfil. E Pedro se vislumbra, se interpreta e se reconhece pecador. Mas ao mesmo tempo, enquanto ouve a palavra do Senhor e cumpre, faz, obedece o que ele pronuncia, o homem impotente para pescar se torna um pescador de primeira grandeza, pescador de homens. Só que o título, aqui traduzido por pescador de homens, não cai bem. O texto grego, a palavra grega empregada pelo evangelista não é pescador. É aquele que retira homens do fundo do mar. O fundo do mar é tido pelo abismo. É considerado o lugar das potências malignas, dominadas pelo vigor maligno. Não sabiam dizer o que havia no fundo. Imaginava-se que tudo o que poderia desgraçar o homem vivia lá naquele fundo. Então Pedro, de agora em diante, o destino é outro, o seu, o teu. Vais tirar homens do fundo do abismo. Vais tirar homens, pessoas, do domínio das potências do mal. De pescador de peixes, peixe, para tirar homens dos domínios das potências malignas. Grande mudança a vida com Pedro, não? Profundas mudanças. E é o caminho de cada discípulo. Quando ouve a palavra e por causa da palavra de Jesus Cristo, cede a quaisquer outros critérios para dar proeminência ao que ele diz. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte do nosso programa, a leitura orante propriamente dita. É rico de detalhes que nos ajudam a contemplar as cenas, assim o texto de hoje. Mas primeiro vamos criar uma espécie de pacificação interior, necessária sempre, para que não haja outras palavras a ocupar nossa mente, senão e unicamente a palavra do Senhor. Como sempre, aquietemos a nossa interioridade, começando por um exercício de domínio sobre nós mesmos. Vamos controlar a nossa respiração. E isto se faz tendo o domínio consciente do ar que inspiramos
o ar que vai para dentro de nós. Façamo-lo de maneira lenta, cuidadosa, como se pudéssemos contemplar a vida em forma de oxigênio presente no ar. Chega aos nossos pulmões, infla-os. Vamos tentar sentir os nossos pulmões inflados do ar que inspiramos. Tentemos sentir os pulmões cheios. Lentamente ponhamos para fora este mesmo. O ar que foi, permanece o ar que já foi absorvido no oxigênio, agora é eliminado. Lentamente, o ar para entrar, o ar para sair. Vamos tentar fechar os olhos, tentar sentir os nossos olhos, as pálpebras, todo o globo ocular. Que maravilha! Todo aquele jogo de captação da luz, das imagens, a síntese de tudo isso no nosso cérebro. Tanta complexidade, tanta maravilha e ao mesmo tempo tantas leis físicas sintetizadas num globo ocular. Esta é a maravilha que é cada um de nós, que somos todos nós. Sinta estes olhos. É preciso concentração, quietude, imagens, silêncio. E agora vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós. É como se fosse o próprio Deus a querer falar desde nós, fazer-nos falar a Ele. Espírito Santo de Deus, és a sabedoria divina, és a inteligência do próprio Deus, és a ternura divina. Faze-nos dóceis à Tua palavra. Faze-nos sensíveis aos gestos e aos olhares que o Evangelho de Lucas, este texto, trecho do Evangelho, nos deixa vislumbrar. Faze-nos receptivos à mensagem. Que a força da palavra de Jesus Cristo inspire-nos à oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Há muitas cenas no trecho deste domingo, no trecho do Evangelho deste domingo, nos textos, nesses versículos do Evangelho de Lucas deste domingo. Vamos imaginar Jesus próximo junto a uma praia. Não é a praia como são as nossas praias do mar. Um lago, mas um lugar público. Um lago tem uns 25 quilômetros de comprimento, uns 13 a 14 de largura. Lá tem gente. A gente da cidade ou da vila, Cafarnaum não era tão grande, mas é o lugar que todos frequentavam, a praia. Mas aos que estão interessados, querem ouvir o Senhor Jesus falar, porque reconhecem, quando Ele fala, é como se Deus pronunciasse sua voz. Lá está o Senhor a falar e a ensinar. Perguntam-lhe, Ele responde, consola.
solidariza-se, talvez até algumas tiradas de humor, de festa. Jesus era alegre. Próximo estão pescadores, barcos pequenos, talvez frustrados, uma noite de cansaço no trabalho, nada. E eles precisam dos peixes para poder sobreviver, eles e suas famílias. Jesus começa a despedir os que o ouviam, e lá podemos ver Jesus se aproximar de Pedro e aqueles outros. Até lhes diz, dirige-se a Pedro: faze-te ao largo, vai para águas profundas. Eles vão. Ou melhor, antes eles entreolham-se. E Pedro quase queria dizer que era uma estupidez aquele tipo de conselho. É como se quisesse lançar a semente em terra seca, tão contraditório que é. Mas por causa da tua palavra. Essa expressão é uma síntese excepcional. Não há outro motivo. Não há nenhuma lógica a não ser o teu falar, Senhor. Provavelmente vão rir, vão escarnecer de mim, mas tua palavra se torna um critério maior do que quaisquer outras possibilidades e raciocínios. Podemos ver Pedro dizer isso, e lá vai Pedro a remar, junto com outros. O Senhor vai com ele, talvez. As redes são lançadas, as águas são mais profundas. E começa a puxar aquelas redes, e o peso é mais. Os sinais de Pedro, para que os outros também cheguem, são visíveis. Podemos ver, lá vão os outros. E os peixes enchem as barcas. Pedro olha para Jesus, vamos tentar vê-lo a contemplar. E ele, Pedro, percebe, neste homem é Deus quem age. Talvez derrame até algumas lágrimas o pobre Pedro. Senhor, sou pequeno para uma realidade tão elevada. Para nós poderíamos dizer que foi uma pesca extraordinária. Para Pedro foi a percepção de que ele tinha uma história profundamente assinalada por descaminhos e por tropeços. Não está a se condenar, não está a se punir, mas ele percebe que foi alcançado por uma bondade, por fatos e realidades da benevolência divina que ele jamais conhecera e nunca esperava. Podemos até ver o Senhor a falar a Pedro: Pedro, de agora em diante, seu futuro será outro. Bem outro. De pescador de peixes para alguém que tira homens do fundo do domínio de tudo o que tiraniza as pessoas. Tirar peixes da água é bem mais fácil do que tirar homens, Pedro, do fundo do abismo, distantes de Deus. Mas és escolhido. Quem sabe podemos nós nos colocar lá agora, eu e minhas misérias, e o Senhor olha para mim e diz: faz alguma coisa. Ele sabe das minhas potências e das minhas impotências.
Talvez eu diga que tenho mais incapacidades do que qualquer outra consciência. Pedro tinha a sua falsa segurança, sabia pescar. Mas o que o Senhor pede? Pedro não percebia o que o Senhor estava a pedir dele. A um primeiro momento, compreendeu depois. Talvez deva eu pedir ao Senhor: o que queres de mim? Que respostas posso dar? E talvez Ele queira dizer: tira pessoas do fundo do domínio do mal. Eu conheço pessoas que estão enredadas em confusões numa vida totalmente distante do amor do alto, do amor de Deus. Quem sabe o Senhor até pronuncia para mim o nome das pessoas que eu conheço. E olha para mim e gostaria de me dizer: pode tirá-los de lá. Senhor, eu não sou capaz. Pedro também não era. Mas ele fez o que lhe foi dito. Talvez o Senhor queira dizer isso a mim. É hora de eu ouvi-lo.